Nessa noite preciosa, nessa noite de festa, nessa noite de adoração, eu quero conversar com vocês sobre o tema Reescrevendo uma nova história. Reescrevendo uma nova história. Para isso, obrigado, irmã. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos. Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 13. Desde já eu quero saudar os nossos visitantes, dizer o quanto vocês são preciosos para nós. Sintam-se em casa, que essa noite seja uma noite abençoadora também na vida de vocês. Amém, gente? Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 13. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se junto à mesa, na casa de Levi, estando junto com ele os seus discípulos, muitos publicanos e também pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu. Preste bem atenção, meus irmãos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse tempo, por tudo aquilo que nós estamos experimentando, Deus, nessa noite. Agora, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, diante dessa palavra que muda, que transforma, que restaura, dessa palavra, ó Pai, que nos dá vida, nos dá ânimo, dessa palavra, Deus, que traz esperança, ó Deus, para as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Pai, que nessa hora, o Senhor, ó Pai, tire de nós, ó Pai, todo preconceito, desarme, ó Pai, cada um de nós, ó Deus, para que essa palavra entre, ó Deus, e de fato ache lugar, ó Deus, em nossos corações. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus, que haja espírito de iluminação sobre esta casa, Deus. Não só sobre a minha vida, mas sobre a vida daqueles que vão ouvir essa palavra, Deus. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Reescrevendo uma nova história. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, essa igreja tão linda, cheia, todos nós precisamos admitir que nem sempre aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós almejamos em nossas vidas vai dar certo. Nem sempre os nossos objetivos serão concluídos. Mas eu e você precisamos entender que, infelizmente, quando isso acontece em nossas vidas, aquele sonho que você tanto planejou, aquilo que você tanto sonhou, quando isso não se realiza em nossas vidas, nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados, nós ficamos muitas das vezes desamparados por não conseguir alcançar aquilo que eu e você tanto desejávamos em nossa vida. Mas nós precisamos parar e refletir por que não deu certo, por que não aconteceu, por que aquilo não se cumpriu.
Talvez aquilo não deu certo, porque eu e você confiamos em quem não deveríamos. Quantas das vezes a gente deposita confiança, expectativa em uma pessoa, e essa pessoa não consegue concretizar tudo aquilo que nós colocamos nela de expectativa, e por causa dela, dessa pessoa, aquilo que nós sonhamos não acontece. Mas muitas das vezes isso não acontece, o nosso sonho, o nosso projeto, porque a gente fala aquilo que não deveria falar. Quanto de nós, às vezes, contamos algo para alguém que não deveria ser contado? Quantos de nós, às vezes, falamos coisas impensadas, sem refletir, sem parar para perceber e notar as consequências daquilo que nós falamos, e por causa disso, o nosso projeto, o nosso sonho não aconteceu? Mas talvez não deu certo, porque faltou de nós entrega, faltou de nós dedicação. Aquilo que precisávamos fazer e não fizemos, nós não nos entregamos de corpo e alma para aquele projeto, para aquele sonho. E infelizmente, por causa dessa nossa falta de dedicação, esse projeto não veio a acontecer. Mas a pergunta é, por quê? Por que não começar de novo? Por que não reescrever uma nova história? Por que não partir em uma nova jornada, uma nova caminhada? Por que não tentar mais uma vez? A gente pode começar, iniciar com perspectivas diferentes. A gente pode recomeçar com uma intensidade maior. A gente pode recomeçar com novos objetivos, novos projetos. O que nós não podemos fazer, meus irmãos, é nos dar por vencidos. É achar que não tem mais esperança, que não tem mais expectativa, que os nossos projetos nunca vão acontecer. E quando olhamos para esse texto tão precioso que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós olhamos para a vida de um homem chamado Levi, que depositou toda a sua confiança, a sua expectativa em um projeto de vida. Mas infelizmente, esse projeto de vida não aconteceu. Esse caminho que ele pegou não foi o caminho correto. Mas vai aparecer alguém na vida dele que vai o ajudar a recomeçar de novo. Sendo assim, a pergunta que eu e você, como igreja, precisamos responder nessa noite é a seguinte: em quem está a base para que a gente possa recomeçar uma vez mais, reescrever uma nova história? E com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a exposição desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão, o primeiro ponto da nossa mensagem nessa noite é o seguinte: uma alma ligada a algo que não fazia sentido. Acompanhe comigo, por favor, o verso 13, uma vez mais. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Verso 14. Quando ia passando, viu quem? Viu quem? Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ali estava Levi. E a primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa pessoa, sobre esse homem, é o significado do seu nome. O nome Levi significa ligado a algo ou alguém. Então a mãe desse menino, o pai desse menino, quando colocou o nome dele de Levi, tinha uma expectativa. Queria que esse menino se ligasse, que a sua alma se ligasse a Deus. Os judeus, principalmente os judeus, eles davam muito valor ao nome que eles colocavam no seu filho, porque o nome que eles colocavam nos filhos era aquilo que eles queriam projetar para a vida dos filhos. Então, quando Alfeu olhou para Levi, para aquele menino que tinha acabado de nascer, ele disse assim para ele: você vai se ligar a alguém. E esse alguém no qual você precisa se ligar, esse alguém é Deus. Mas pasmem,
vocês. O que a alma de Levi se ligou? O que a alma de Levi se aproximou? Se você notar no verso 14, esse Levi estava sentado na coletoria. Ele se transformou em um cobrador de impostos. Os irmãos bem sabem que nesse período aqui do século I, Roma era quem comandava Israel. Israel era subserviente de Roma, então Roma cobrava impostos abusivos. Roma cobrava impostos de tudo, mas o imposto de produtos que saíam de Jerusalém e que também entravam em Jerusalém, eles colocavam a cargo dos próprios judeus para cobrar os seus compatriotas. Então Levi tomou a decisão de se transformar em um cobrador de impostos, de ligar a sua alma a essa atividade. Mas o que os irmãos precisam entender nessa noite é quais foram as consequências de Levi ligar a sua alma a essa realidade, a essa atividade. Entendam uma coisa, por favor. Quem está comigo, diga amém. Alguém já disse a seguinte frase: decisões decidem destinos. Prestaram bem atenção? Decisões decidem destino. A decisão que nós tomamos hoje vai definir o nosso destino amanhã. Aquilo que nós, quem sabe, plantamos lá no passado, inevitavelmente nós vamos colher. E Levi tomou a decisão de se tornar um cobrador de impostos. Mas o que isso trouxe para a vida dele? Riqueza. Porque um cobrador de impostos, ele não só cobrava o imposto que era devido, mas ele cobrava uma parcela a mais. E por causa disso ele se tornava rico. Por causa disso ele tinha muitas riquezas, ele tinha uma casa boa, uma vida boa, uma família boa, ele tinha muitas condições financeiras. Mas esse é o lado bom. Mas essa atitude dele, essa decisão dele também trouxe um lado ruim. Porque um cobrador de impostos, meus irmãos, ele era tido como ladrão. Um cobrador de impostos, ele era tido como traidor da sua nação, porque ele cobrava os seus próprios compatriotas a mando de Roma. Um cobrador de impostos, se ele tocasse em uma casa, essa casa era impura e amaldiçoada. Para vocês terem ideia, nenhum judeu deveria aceitar uma esmola de um cobrador de impostos, porque eles eram tidos como verdadeiros pecadores. Pessoas que traíram a Deus, pessoas que rejeitaram a Deus, e ainda por cima, trouxeram ao seu coração muito sofrimento. Uma decisão que ele tomou na sua vida, um objetivo que ele buscou na sua vida, trouxe muita tristeza para a sua alma, por mais que ele tivesse tanto dinheiro como ele tinha. Porque decisão decidem destinos. Quando voltamos lá no Antigo Testamento, olhamos para a vida de Abraão e de Ló. Gênesis capítulo 13 vai mostrar para nós que chegou um momento na vida de Ló e Abraão que o rebanho deles era tão grande, a riqueza deles era tão grande, que havia briga entre os pastores de Abraão e de Ló. E eles chegaram a um consenso: não dá mais para a gente caminhar junto, você precisa ir para um lado, eu ir para o outro. Mas Abraão sabe o que era, deu a oportunidade do seu sobrinho de escolher para onde ele iria. Então Ló, com o seu coração carregado de ganância, com o seu coração carregado com aquilo que os seus olhos estavam vendo, olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e tomou a decisão de largar tudo e ir para lá. E ele foi. E o texto vai prosseguir dizendo para nós que pouco a pouco Ló se aproximava de Sodoma e Gomorra. A decisão que ele tomou lá atrás o fez perder a sua esposa, o fez perder os seus bens.
os fez perder tudo aquilo que ele queria para a sua vida. Teve um trágico relacionamento com as suas filhas. Mas sabe por causa de quê, meus irmãos? Porque uma decisão, um caminho que ele tomou lá atrás. E eu quero falar com você nessa noite. Que decisões você tem tomado na sua vida? Que caminhos você tem pegado na sua vida? Para que direções a sua alma tem ido e se ligado? O que você tem feito da sua vida? Será que a sua alma, que assim como Levi deveria se ligar a Deus, tem se ligado a outras coisas? Infelizmente você está provando os frutos da sua má decisão, da sua má escolha, da sua má direção sobre a sua vida. Porque decisões decidem destinos. Mas quando nós prosseguimos, preste bem atenção. Diante de Levi, esse cobrador de impostos, surge a oportunidade de começar de novo, de reescrever a sua história. Assim como você está aqui nessa noite e tem a oportunidade de fazer isso. Deus não te trouxe aqui tão somente para ver essa tão linda celebração, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Você tem a oportunidade de reescrever a sua história a partir dessa noite. Note comigo o verso 14 mais uma vez. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele largou a sua profissão, ele largou o seu ofício, ele largou a sua atividade, ele largou o seu projeto e passou a seguir Jesus. Mas por que seguir a Jesus é uma oportunidade de começar de novo? Por que seguir esse Galileu, esse Messias, esse mestre? Por que seguir, acompanhar, servir a ele é uma oportunidade da gente começar de novo? Sabe por quê? Porque ele dá a mim e a você esperança. Ele traz para mim e para você esperança, perspectivas novas, sonhos novos, olhar para a vida de forma diferente. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz assim para nós: bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus é a esperança dos desesperançados. Jesus é a esperança daqueles que acham, entendem, e que talvez Satanás já disse para ele: você não tem mais chance, não tem mais perspectiva, a sua vida acabou, você estragou tudo, não há mais chance. Mas esse Jesus se levanta como aquele que traz esperança mais uma vez. Mas seguir a Jesus é uma oportunidade de reescrever a nossa história, porque ele nos faz olhar para a vida com uma perspectiva completamente diferente daquilo que nós tínhamos seguido até agora. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Nicodemos ali tentando entender quem era Jesus, por que Jesus tinha tanto poder, por que ele fazia tantas coisas, e Jesus disse assim para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Só a partir do momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nascemos de novo, seguimos a Jesus, temos uma nova vida, é que a gente consegue olhar para esse mundo com uma perspectiva diferente. Aquilo que tanto te matava, te feria, e que atraía o seu coração e tornava você escravo, não vai ser mais o Senhor da sua vida. Aquilo que você achava que não tinha como vencer, como avançar, se torna diferente porque você olha com uma perspectiva nova. Mas seguir a Jesus é uma oportunidade de começar de novo, porque ele dá para mim e para você uma nova missão. A partir do momento que nós começamos a seguir a Jesus, o Espírito Santo de Deus nos reveste de dons
e talentos. Você viu aqui pessoas dedicadas ao Senhor, ministrando louvor. Você entrou aqui, pessoas te receberam. Você olha para trás e vê pessoas ali na técnica trabalhando. Você vê as irmãs ensaiando e preparando as crianças para servir ao Senhor. Mas porque um dia, todas essas pessoas tomaram uma decisão na sua vida. Seguir a Jesus e receber um novo projeto de vida. Uma nova missão. Pare para pensar o quanto que Deus pode te usar nesse mundo. Pare para pensar o quanto Deus pode abençoar a sua vida para reerguer o caído, para levantar o cansado, para curar aquele que está ferido, para abençoar a vida de uma pessoa através, quem sabe, de um abraço. Porque quando nós começamos a seguir a Jesus, meus irmãos, Ele nos dá uma nova missão de vida. O que você está esperando para se levantar e servir esse Jesus que te chama nessa noite? Mas quando nós avançamos para esse texto tão precioso, meus irmãos, seguir a Jesus, por mais que seja uma oportunidade de reescrever a nossa história, de fato vai custar alguma coisa para mim e para você. O texto paralelo é esse que nós estamos lendo, de Lucas capítulo 5, verso de números 28, vai dizer para nós, pode acompanhar aqui na projeção, gente. Ele se levantou e deixando tudo, preste bem atenção nessa ênfase, ele se levantou e deixando tudo, passou a seguir a Jesus. Então, para que ele começasse um novo projeto de vida, ele teve que abandonar coisas na sua vida. E aquilo que ele abandonou foi pesado, porque preste bem atenção, ser uma pessoa rica, ser uma pessoa que tinha tudo aquilo que queria, ser uma pessoa que tudo aquilo que o seu coração desejava e almejava, bastava ele sacar o seu dinheiro do bolso que ele ia ter. Mas ele entendeu que tudo isso não era suficiente para a sua alma, para a sua vida, para a sua realidade. E abandonou todas essas coisas e passou a seguir a Jesus. E eu volto a falar com você mais uma vez nessa noite. Talvez, para cada um de nós, seguir a Jesus vai nos custar queimar pontes que nós construímos lá no passado. Lá atrás. Talvez eu e você nessa noite precisamos queimar essas pontes, destruir essas pontes. Gênesis capítulo 12. Deus se levanta e se apresenta a Abraão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela. Para Abraão custou abandonar sua família, custou abandonar o seu povo. Quando nós avançamos um pouco mais, a gente vai olhar em 1 Reis capítulo 19, verso 21, que Elias, no final do seu ministério, passa em um lugar e vê ali o jovem Eliseu, tira sua capa, passa a capa por cima dele, e Eliseu entendeu a mensagem. É o momento de eu abandonar tudo e seguir esse homem. Sabe o que ele fez? Pegou os seus bois, pegou a junta de bois que era utilizada para que os animais arassem a terra, queimou a junta de bois e fez um churrasco. Queimando, destruindo todas as pontes que ele tinha com o passado para seguir um homem de Deus. Que pontes você precisa destruir nessa noite? Que pontes você precisa quebrar nessa noite? O que lá no passado te impede hoje de começar a caminhar com Jesus e reescrever uma nova história? Mas quando nós caminhamos um pouco mais, seguir a Jesus, começar uma nova história, talvez vai custar para mim e para você sair da nossa zona de conforto. Uma coisa que eu preciso dizer para os irmãos com toda a pureza de alma,
Deus não chama desocupados. Deus não chama pessoas que não querem nada. E pode ter certeza, para você servir no reino de Deus, para você se entregar a Jesus, para você caminhar com Jesus, você vai precisar sair da zona de conforto. Eu e você temos agenda. Eu e você temos atividades. Eu e você temos projetos, mas em nome de Jesus, com tudo aquilo que você tem, com todos os projetos que você tem, isso pode te levar para o céu? Com tudo aquilo que você está construindo nesse mundo, o que isso pode trazer para a sua alma, se não tão somente coisas passageiras? Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça e a ferrugem consomem. Eu pergunto para você, se você morresse hoje, o que você vai levar desse mundo? De tudo aquilo que você construiu? Do castelo de sonhos que você ergueu? O que você vai levar para o dia do tribunal? Quando você estiver diante de Deus, e Deus olhar para a sua vida, olhar para você, e não ver sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, o que você vai apresentar para Ele? A sua família? Os seus bens? O seu dinheiro? O seu trabalho? Os seus projetos? Talvez hoje a gente precise entender que servir a Deus, reescrever uma nova história, vai requerer de nós sair da zona de conforto. Mas quando nós avançamos e chegamos no terceiro ponto da nossa reflexão, esse texto também mostra para nós que Jesus é o médico dos médicos. Se você pode, acompanhe comigo, por favor, a partir do verso de número 15. Esse texto diz assim para nós: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estando junto com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E o texto de Lucas vai dizer: pecadores ao arrependimento. Jesus agora tem uma grande oportunidade, porque esse Levi, que decidiu escrever uma nova história, dá um banquete de gratidão para Jesus na sua casa, e ele quer apresentar aos seus amigos publicanos aquele que mudou sua vida, aquele que mudou sua história. Então ele dá esse banquete. Mas nesse lugar surgem os religiosos, aqueles que gostam de criticar, os detetives da lei, os detetives da vida alheia, surgem na casa de Levi, não para se alegrar com ele, não para ouvir Jesus, mas para achar uma falha, um erro, alguma dificuldade em Jesus, e diz assim: olha, por que o seu mestre, isso é muito forte, gente, por que o seu mestre come e bebe com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, vai dizer: os sãos não precisam de médico. Eu vim não para chamar justos, mas pecadores. Vamos tentar entender aquilo que Jesus quis dizer. A primeira coisa que nós precisamos ver aqui é aquilo que Jesus de fato não queria dizer com essa frase. Ele não quis dizer que há nesse mundo algumas pessoas que são justas aos olhos de Deus. Ele não quis dizer isso, mas os escribas e os fariseus, eles se achavam justos.
Todas as pessoas que não seguiam a interpretação dos fariseus da palavra de Deus eram pecadores. Eles se julgavam justos, eles se julgavam melhores do que outras pessoas. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão assim até dentro da igreja? Achando que são melhores do que os outros, achando que são mais santos do que os outros, achando que têm uma espiritualidade maior do que a dos outros. Esses são aqueles que se julgam justos aos olhos de Deus. E Jesus diz que não existe um justo diante de Deus. Mas afinal de contas, o que Jesus quis dizer com essa frase? A primeira coisa que a gente precisa entender é que só o que se reconhece doentes e pecadores é os que vão receber a graça de Deus. Imagine comigo, você chegar para uma pessoa que está em situação de rua, você oferecer um banquete para ela, mas na sua mente, na sua alma, ela não entende que ela está numa situação de dificuldade. Ela de forma nenhuma vai aceitar a oferta que você está dando para ela. Agora imagina Deus olhando para cada um de nós e dizendo assim: você precisa de mim. Você precisa da minha graça, você precisa do meu filho, você precisa da minha salvação. E a gente diz assim: não, eu não preciso. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa moral. Eu não traio a minha esposa, eu também não traio meu marido, eu cuido bem dos meus filhos. Eu sou uma pessoa moral. Eu não preciso desse Jesus. Mas Deus olha para nós e diz assim: você que não reconhece a sua necessidade, você não tem como receber a minha graça. Mas em segundo lugar, aquilo que Jesus diz nessa frase é que só aqueles que se humilham é de fato aqueles que podem ser salvos. Para você começar uma nova história com Jesus nessa noite, você vai precisar se humilhar. Você vai precisar entender o quanto você precisa, assim como eu, da graça de Jesus. Só é possível reescrever uma nova história quando nós temos ciência de que precisamos desse Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Jesus é o médico dos médicos, aquele que nos dá a capacidade de reescrever uma nova história. Mas existem 3 pacientes. Quem está comigo, diga amém. Amém. Existem 3 pacientes que não tem como Jesus ajudar, que não tem como Jesus curar, que não tem como Jesus dar a oportunidade de começar uma nova história. E esses pacientes são aqueles que não conhecem a Jesus. Você não pode sair aqui dessa noite dizendo que você não conhece a Jesus Cristo, porque esse Jesus foi pregado para você nessa noite. Jesus não pode ajudar a reescrever uma nova história, a ser curado, aqueles que não têm capacidade de confiar nele. Aonde está a sua esperança, meu irmão? Aonde está a sua confiança? Hoje é noite de depositar confiança em Jesus Cristo. Mas em último lugar, Jesus não pode ajudar aqueles que não admitem que necessitam dele. Jesus não está preocupado com os amigos do Evangelho. E como nós lemos aqui, ele veio para quem? Para os doentes, os pecadores. O apóstolo Paulo, o tão famoso apóstolo, vai dizer que Jesus Cristo veio para os pecadores, dos quais ele, o apóstolo Paulo, era o maior. Eu não sei você, mas eu hoje preciso reconstruir a minha história.
Eu hoje preciso de uma caminhada de mais intensidade com Jesus, de mais entrega para Jesus, de mais devoção a Jesus. Jesus não quer religiosos como os escribas e fariseus, mas Jesus quer pessoas que reconhecem as suas fraquezas, reconhecem a sua necessidade. Vamos falar com o Senhor? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ministrou, Deus, aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor, Pai, é aquele que nos dá a graça e a oportunidade de hoje, Jesus, nessa noite, começar de novo a fazer, ó Deus, um check-up das nossas vidas, uma avaliação das nossas vidas e entender, ó Deus, para onde nós estamos indo. Levi, aquele que ligou a sua alma, Deus, ao dinheiro, às coisas desse mundo, a partir do momento que ele passou a seguir Jesus, se transformou em Mateus, o grande evangelista que escreveu o evangelho mais conhecido do mundo, aquele que tem uma história que nos ajuda a entender que o Senhor, de fato, reescreve a nossa história. Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos nessa noite que o Senhor faça isso em nossas vidas. Que essa palavra que foi semeada não possa ser roubada, Deus, por Satanás. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.